Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É bem verdade que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas seria possível, através dos sinais que ele mesmo falou, saber o quão perto estamos do fim? Quanto os textos da Escritura Sagrada nos revelam sobre o dia da sua vinda e como ela será? Esses e outros mistérios veremos juntos aqui. Bem-vindo à minissérie Arrebatamento. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio da nossa minissérie sobre o arrebatamento. Eu já desde já agradeço você que está assistindo todos os episódios até aqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez, espero que você goste e que você, se puder, dá um pulinho também para assistir os episódios anteriores. Mas você que já conhece o meu trabalho e que gosta dele, eu peço desde já que você, por gentileza, clica no curtir aí, fala para o YouTube que você gosta do conteúdo que eu faço aqui. Você também que ainda não é inscrito, eu peço para você clicar no se inscrever aí para começar a receber todas as notificações de quando eu coloco vídeo novo. Mas tem um detalhe, eu quero pedir para você, nas notificações do sininho, ativar personalizado, tá? Porque conforme a sugestão de alguns amigos e colegas próximos aí, vai começar a ter também material musical da parte gospel, da parte evangélica, da parte cristã, aqui no canal para vocês também, tá? Eu sou envolvido com a música na igreja há mais de 20 anos, já fizemos alguns seminários e tocamos com alguns nomes da música evangélica, então eu vou estar trazendo esse tipo de material aqui no canal também. Então, se você ativar personalizado, você vai poder continuar recebendo só estudo bíblico ou depois estar recebendo só material musical ao seu critério, ou se quiser receber notificação de tudo e você escolher o que é que você assiste, fica a seu critério também, tranquilo. Se você é novo por aqui e ainda não conhece meu trabalho, então eu te desafio a você assistir primeiro esse vídeo e lá no final eu vou te lembrar para você então decidir se você clica no curtir e se você se inscreve e ativa o sininho para continuar recebendo material que eu faço aqui no canal, ok? Então hoje nós vamos tratar do discurso escatológico de Jesus. Vamos fazer uma leitura comentada sobre o que Mateus escreve. Só te lembrando, nós vamos usar o texto de Mateus como a raiz, como a base, mas nós vamos trazer o que os outros evangelhos trazem de igual sobre o mesmo discurso e principalmente aonde pontos do discurso de Jesus são falados em outras cartas, epístolas ou livros da Bíblia, por autores diferentes, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, por exemplo. Tá joia? Então vamos lá começar nossa leitura comentada do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, onde Jesus traz os sinais e ele narra os acontecimentos, numa ordem de acontecimentos aí. Será que Jesus narra na ordem que vai acontecer, ou será que Jesus vai jogando as informações sem uma ordenagem, sem uma ordem específica, sendo que obrigatoriamente acontece uma coisa após a outra? Como é que será que Jesus traz isso de informação para a gente? E vamos ler o capítulo 25, onde Jesus, como era de costume, tudo que Jesus trazia de ensinamento, ele trazia em seguida parábolas, que eram histórias ilustrativas, como exemplos do que ele tinha acabado de ensinar. Como um grande mestre, um grande professor, assim como nós aprendemos na escola, na faculdade, nos cursos, Jesus traz o ensinamento e em seguida ele recheia de exemplos. E aí nós vamos ter a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, que a gente usa muito para dízimo e oferta, mas na verdade ela está relacionada à volta de Jesus, ok? Vamos iniciar nossa leitura, desde já eu te agradeço, continue conosco aqui e vamos para o estudo. Então aqui nós temos o texto de Mateus, capítulo número 24, nós vamos ler desde o verso 1, e tudo que eu trago grifado na cor vermelha são palavras-chave fundamentais para o discurso,
que vai ser depois exemplificado nas parábolas, no capítulo 25, e que também são mencionados por outros autores, tá? Seja no Evangelho de Marcos ou de Lucas, seja nas cartas de Paulo, seja nas cartas de Pedro, nas próprias cartas de João e principalmente no livro do Apocalipse, tá? Então tudo que está de vermelho são palavras-chave que são fundamentais para o nosso entendimento, tá? E que você possa seguir o texto conosco aí. Eu vou em alguns momentos fazer comentários acerca do que Jesus está dizendo, tá? Mas nada que vai ser substituível, né, do estudo aprofundado, tópico por tópico, a partir do próximo episódio. Então vamos lá, iniciando a partir do verso 1 do Evangelho de Mateus. Diz assim, esse aqui é João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, a tradução bíblica que eu estou usando aqui, tá? Começando então a partir do verso 1, Mateus capítulo 24, verso 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Um primeiro comentário que é importante aqui. Se você acompanha o canal do Dr. Rodrigo Silva ou Israel com Aline, você vai ver que tem vídeos onde eles vão no local onde era esse templo em Jerusalém, e você vai ver que, por mais que esteja em ruínas, tem alguma coisa ainda ali que você identifica como um templo, tá? Então não é que Jesus ele falhou ou ele mentiu quando ele fala que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso é uma coisa que no hebraísmo, eu tenho um vídeo que fala sobre o hebraísmo bíblico, é uma expressão de hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que nós temos na língua portuguesa que ela expressa um exagero. E isso é uma coisa muito presente no discurso de um judeu como um todo, principalmente os mestres e ensinadores. Você vai ver que quando Jesus fala que não ficará aqui pedra sobre pedra, é uma expressão de linguagem para dizer o tamanho da proporção que será a destruição. Tá? Você vai encontrar isso no Antigo Testamento, por exemplo, quando existem textos onde Deus fala para o povo que se for necessário lutar a espada com o povo estranho na terra que Deus entregou para eles, que eles não deixem, desde o mais velho até a criança que ainda mama, né, que eles eliminem a todos, de forma que não sobre nenhum. E vai ter textos que vão dizer que até o último midianita, por exemplo, o povo de Israel passou ao fio da espada. Só que depois os midianitas aparecem lá na frente de novo. Você vai ver os midianitas, os filisteus, isso é relacionado, isso é uma figura de linguagem, né? Se a Bíblia diz que todos foram passados ao fio de espada e não sobrou nenhum, e lá no futuro eles aparecem de novo, é uma expressão de exagero para dizer que matou ali muita gente. Nesse caso aqui, pedra sobre pedra, é uma expressão de exagero para dizer que o templo foi completamente destruído, não sobrou quase nada. Claro que era importante que sobrasse algo para que através da arqueologia pudesse se comprovar a veracidade de que houve um templo, de que foi destruído. A própria história fala isso, mas nós vamos falar sobre isso no próximo episódio sobre o Templo de Jerusalém. Mas é importante você entender a figura de linguagem que Jesus está usando para expressar o exagero. É como quando Jesus fala, se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, que entre os grãos que se pode plantar na terra, ele é o menor, né? Jesus está dizendo que a tua fé, por menor que seja, ela ainda tem valor. Jesus ele vai dizer coisas como, por exemplo, se disser para esse monte, levanta daqui e vai para lá, ele te obedece. Isso é expressão de linguagem. É mais fácil um camelo passar no fio da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Expressão de linguagem. Perdoar o irmão 70 vezes 7, expressão de linguagem. Se teu olho te faz pecar, arranca-o fora, expressão de linguagem. Tudo isso é hipérbole, tá? Então você entende que aqui Jesus não mentiu e não passou informação incompleta. Tá? O termo aqui queria dizer que o templo seria destruído praticamente todo, quase que totalmente destruído. Mas ainda assim você encontra algumas pedras lá que indicam que era o templo. Ok? Voltando aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mais um comentário importante aqui, que eles estavam falando sobre a estrutura do templo. Jesus fala sobre a destruição desse templo tão pomposo, e os discípulos em particular lhe perguntam:
quando serão essas coisas, a destruição do templo? E aí veja que eles é que fazem 3 perguntas baseadas no mesmo evento, porque eles entendem que a destruição do templo é praticamente o juízo final, porque é a casa de Deus sendo destruída. Então eles associam que a destruição do templo é um marco definitivo para que os templos se encerrem, porque Deus não permitiria que o templo fosse destruído, coisas do tipo. Então veja que eles fazem essa associação e perguntam a Jesus sobre 3 situações diferentes relacionadas ao mesmo evento. Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Esse texto aqui talvez seja um dos textos que mais traz informações enigmáticas, porque ele fala: ouvireis de guerras e rumores de guerras. O que não quer dizer necessariamente que Israel passaria por essas guerras, das quais eles estavam ouvindo falar sobre elas. Tá? Depois nós vamos falar, quando devidamente chegarmos a esse tópico em específico, o vídeo vai falar principalmente sobre a questão do Holocausto, né? A grande perseguição dos judeus, que é na Primeira Guerra Mundial, em 1914 especificamente. Tá? Mas veja que Jesus aqui está dizendo que vocês vão ouvir sobre rumores de guerras. Não obrigatoriamente Israel passaria por essas guerras com seu exército armado. Tá? Outra coisa, Jesus fala: não vos assusteis. Quando vocês ouvirem essas coisas, não fica assustado. Porque é mistério, porque é necessário, porque é preciso, porque é fundamental que isso tudo aconteça. O quê? As guerras e os rumores de guerras. Então não se assuste quando essas coisas acontecerem. E aí, o dado mais importante do versículo: mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo que quando vocês ouvirem de guerras, ou de rumores de guerras, ou quando estiver acontecendo guerras, isso não é um sinal do fim. É importante que aconteça, mas não é o fim. A gente às vezes se apavora, né? No mesmo ano da pandemia, o Irã e os Estados Unidos estavam se estranhando, né? Em 2020. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo em 2022, a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Há sempre aquela ameaça da China vir atacar, a Coreia do Norte fica dizendo que tem porte para poder atacar. Sempre são guerras e rumores de guerras, mas é importante o detalhe que Jesus fala: quando estivermos ouvindo sobre guerras, não é o fim. Então não é que começou a guerra, olha para cima que a qualquer momento Jesus vem. Isso é um sinal daquilo que não é o fim. Jesus vai dizer sinais que mostram que ele está próximo e sinais que mostram que não é o fim ainda. Ok? Continuando. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aqui vale um comentário também. Jesus mais uma vez está dizendo que vai ter nação contra nação, né? Povos de diferentes lugares, reino contra reino. E ele está falando, vai ter fome. A gente já sabe, né? Tem lugares do mundo que até hoje tem fome. Pestes, estamos ainda, né? Apesar de já termos a vacina, mas estamos enfrentando uma pandemia. Por mais que ela esteja controlada, nós estamos enfrentando. E terremotos em vários lugares. A gente sabe de terremotos já há alguns anos, né? Portugal que eu diga, né? O grande terremoto que houve em Lisboa, né? Que ali começou a iluminação dos grandes sábios e filósofos, né? Mas Jesus fala que todos esses são sinais do princípio de dores. E o princípio de dores é uma expressão que se usa entre os judeus para as primeiras dores do trabalho de parto. Ou seja, ainda não é o nascimento da criança, mas é o começo das dores do trabalho de parto. Jesus mais uma vez está deixando bem claro, quando tiver peste, guerra, fome, terremoto, não se preocupe, isso é um sinal de que ainda não vai acabar. É isso que Jesus está dizendo. Continuando. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aqui é muito importante nós temos esse entendimento, porque olha, então vos hão de entregar. Quem que vai entregar quem? Alguém que vem de fora e nos pega para torturar, ele está nos capturando, está nos sequestrando, está nos exilando, está nos levando em cativeiro. Agora, quando você é entregue, isso é de dentro para fora. E aí Jesus ele explica isso melhor, né? Ele fala que é para seres atormentados, mas olha, matar-vos-ão. Deus não poupa a igreja? Ou será que Jesus está falando só do tempo da destruição do templo? Ou será que Jesus está falando da ira futura? E aí? Será que Deus está falando do juízo? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, a gente sabe que tem nações que você é proibido de falar sobre Jesus Cristo. Tem irmãos que vivem essa perseguição nos dias de hoje. Tem irmãos que fazem culto escondidos em galpões, ou em subterrâneos, ou em esgotos. Tem irmãos que tentam fazer com que a Bíblia pareça um livro qualquer para não ser barrado numa fronteira. Enfim. E aí vem dizer que Deus vai poupar, que a grande tribulação que vai vir é muito pior do que tudo. Fala para o irmão que está tentando pregar escondido na China que Deus vai poupar a igreja das tribulações futuras, para ver o que ele fala para você. Tá? Olha, nesse tempo muitos serão escandalizados. Sabe o que é passar vergonha por falar de Jesus? E olha só, lembra do vusão de entregar? Jesus aqui explica: trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Isso é uma expressão que vem do íntimo, de dentro para fora. Vos hão de entregar para seres atormentados é totalmente diferente de vos capturarão, vos raptarão, vos sequestrarão, vos tomarão para ser atormentados. Isso é de dentro para fora. Tem a ver com a apostasia que a gente vai falar em episódios futuros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui será que Jesus está sendo repetitivo, sendo que ele já tinha falado que virão muitos dizendo eu sou o Cristo, não acrediteis neles? Ou será que Jesus está dizendo que nesse tempo em que os irmãos seriam entregues pelos seus para ser atormentados, surgiriam falsos profetas nesse tempo também? Nós vamos ver isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aqui será que está relacionado com a apostasia? A apostasia, nós às vezes pegamos o significado dela e diminuímos muito, que nós vamos estudar especificamente sobre a apostasia, mas só para te dar já um adianto, quando Jesus fala multiplicar a iniquidade, é quando se multiplicar a quantidade de pecado cometido. Iniquidade é transgressão, é pecado, é aquilo que vai afrontar a Deus na sua santidade. Aí ele fala que quando se multiplicar a quantidade de pecado, o amor de muitos esfriará. Mas o que tem a ver o aumento do pecado que tem à minha volta fazer com que o meu amor esfrie? Será que é a sede de justiça, de achar que Deus não está intervindo? Será que Deus não está interferindo? Entendeu? Mas não é a dispensação da graça que nós estamos vivendo. Os dispensacionalistas acreditam que é a dispensação da graça, que está acessível ao Santo dos Santos e chegar até Jesus, está acessível e nós a chegamos até Jesus. Mas qual é a relação de os pecados cometidos pelos outros ou o aumento do pecado fazer com que o meu amor se esfrie? Então, para nós entendermos sobre a apostasia, temos que ver que não é só o esfriamento ou o abandono da fé, mas a apostasia também, a palavra grega traz o significado de desertar da batalha e se rebelar contra o seu superior. Então a deserção é quando você abandona uma batalha porque você entende que ou não quer perder a vida ou você vê que não tem chance de vencer. Agora o rebelar-se é não só você esfriar o seu amor, mas se colocar contra aquele. No caso da fé, apostatar da fé seria rebelar-se contra Deus. Não é só o meu amor se esfriar e eu deixar de acreditar, mas eu me voltar contra ele. E isso implica outras atitudes, né? Mas olha só que interessante. Mas aquele que perseverar até o fim é a conclusão de tudo. Esse vai ser salvo. Quando é a conclusão de tudo? Perseverar até o fim logo após um contexto de traição, de abandono, de tormento, de perseguição.
Quer dizer que tem que passar por tudo isso, você tem que ouvir falar das guerras, você tem que presenciar ali que está tendo fome, peste, terremotos, e aí você é traído, os teus mesmo te entregam, você vê as pessoas aumentando a quantidade de maldade praticada no mundo a ponto de você querer desanimar, e você passar por tudo isso, perseverar e ser salvo. Será que a igreja é poupada então? Ou será que a perseverança até o fim implica passar por aquele momento mais escuro da humanidade? Vamos falar sobre isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha aqui Jesus dando um indicativo fundamental de quando vem o fim. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Quando todas as nações ouvirem falar, não quer dizer que elas vão aceitar. Tá? Existe, por exemplo, um grande erro teológico por parte dos pregadores que falam que Deus vai livrar a igreja do seu juízo, que Deus não vai fazer com que os santos passem pelo juízo de Deus. Entenda bem, o juízo é diferente da sentença, que é diferente da ira. O juízo é um julgamento para saber qual é a tua sentença. Se você é justo, você passa pelo julgamento e é inocentado. O juízo é ruim para aquele que durante o julgamento é sentenciado à condenação porque ele é culpado. Juízo não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Nós temos que saber fazer essa diferenciação. Então veja que Jesus dá um indicativo de quando é o fim. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aí vem o fim. Tá? Jesus continua o discurso. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui Jesus faz uma menção ao escrito do profeta Daniel, que fala sobre a abominação da desolação, né, que Paulo chama de um homem do pecado, o homem da iniquidade, que ele estiver no lugar santo, que todos acreditam que é a reconstrução do terceiro templo, esse mesmo destruído no ano 70, e que no trono ali do altar desse terceiro templo, o homem da iniquidade, né, a abominação da desolação, que é o anticristo, vai se sentar ali no lugar santo. Né? Então, nós vamos falar mais sobre isso para entender se é isso que realmente acontece. Tá? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui é importante porque quando Jesus menciona um lugar geográfico, muitos defendem que até aqui Jesus estava falando somente sobre a destruição do templo, que é quando as tropas romanas, né, do general Tito invadem ali Israel, né, para poder destruir o templo. E alguns defendem que por Jesus ter mencionado um local geográfico específico, até este momento Jesus estava falando somente sobre o templo. Tá? Nós vamos estudar isso especificamente. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Aqui Jesus está parafraseando o que ele mesmo fala, né? Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Quem odiar a sua vida, salvar-se-á. Não sei se são exatamente essas as palavras, mas é um texto que a gente vai ler. Jesus aqui está falando sobre o desapego material, né? Se você está no telhado, não desce para casa para buscar alguma coisa. Se você está no campo, não volta em casa para buscar as vestes. É o mesmo desapego material que Mateus escreve Jesus falando lá no capítulo 6, do verso 26 em diante, né? Que não andeis preocupados quanto ao que é a vez de comer, beber ou vestir. Seria uma paráfrase em relação àquele mesmo texto. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aqui o senso de humor de Jesus é ótimo, o sarcasmo de Jesus é ótimo. Jesus dá uma cutucada na lei. Nós vamos ver depois que um outro evangelista que escreve sobre esse discurso, ele menciona que os fariseus eles também estavam ouvindo esse discurso aqui. Mateus fala que eram os discípulos em particular, mas um outro evangelista vai dizer que os fariseus também estavam ouvindo esse discurso. Eu imagino Jesus olhando em volta e falando, né? Olha, orem para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, que é quando vocês se recolhem em casa e não saem para nada, porque o frio ele mata a colheita, né? E é insuportável, porque todo mundo sabe que no deserto é muito frio à noite. E nem no sábado, né? Porque no sábado eles censuraram Jesus quando ele colheu espigas para os discípulos não terem fome, né? Então Jesus aqui dá uma cutucada na lei, né? Ó, vocês aí que no inverno não saem de casa para nada, vocês aí que no sábado não faz nada, nem ajuda o próximo, orem para Deus
para que a vossa fuga não tenha que acontecer nessas situações. Porque será que vocês vão quebrar a lei para fugir? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aqui alguns defendem também que Jesus está dizendo que após essas coisas, o fato de Jesus dizer que haverá então grande aflição, que Jesus começa a dizer a partir desse ponto as últimas coisas. Tá? E que até anteriormente Jesus estava referindo-se somente ao ataque a Israel para a destruição do templo. Tá? Isso nós vamos estudar especificamente também. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui é um texto que os que defendem que Jesus está se referindo ao povo judeu, né, que foi poupado, que ainda que teve o holocausto, nem todos morreram. Alguns defendem que aqui Jesus está falando sobre aqueles. Mataram-se muitos judeus, mas alguns foram poupados. Mas aí nós vamos falar mais sobre isso, porque esse termo aqui, nenhuma carne se salvaria, pode estar relacionado a uma promessa que um outro autor vai dizer, que nem todos morreremos, alguns dormiremos, os que ficarmos vivos teremos os corpos transformados, e os mortos ressuscitarão e voltarão a ser carne. Tá? Nós vamos estudar isso especificamente. Agora, é interessante essa expressão por causa dos escolhidos, tá? Porque esse termo escolhidos é o mesmo que Jesus usa em muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É o mesmo termo que fala que nós somos eleitos de Deus, que Paulo se refere muito a isso, e que também um outro autor vai dizer que nós somos a geração eleita, a nação santa, onde nós temos que entender tanto escolhidos como eleitos são sinônimos, porque tanto os escolhidos quanto os eleitos, eles tinham ali outras possibilidades, mas eles foram designados, eles foram selecionados. Tá? Então, nós vamos estudar isso mais especificamente. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Jesus também fala novamente sobre isso. Né? Se alguém falar, eu sou o Cristo, não acredite, se disser que ele é o Cristo, não siga, ele está repetindo. Será que é uma advertência para este povo de agora, ou ele está reforçando o que ele disse anteriormente e todo o discurso é uma situação só? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Tá? Isso aqui é muito interessante. Jesus está falando dos falsos cristos, dizendo ser o mestre, mas está falando de falsos profetas. Os falsos profetas é diferente do que... Se você entende o profeta e aquele que revela como a mesma coisa, é diferente. O profeta é todo aquele que fala o que está nas Escrituras, tá? Ou aquele que Deus dá uma informação para ele, ele fala. Isso é mais comum no Antigo Testamento, quando ainda não haviam os escritos do Antigo Testamento para ser lidos e não eram acessíveis ao povo. Né? Até o tempo das Cruzadas, por exemplo, depois que Jerônimo traduz ali do latim para o inglês principalmente, da Bíblia King James, a Bíblia não é acessível individualmente para cada um. Então o profeta era todo aquele que falava as Escrituras. Então quando Jesus está dizendo aqui que surgirão falsos profetas, surgirão aqueles que vão falar coisas da Escritura que não está escrito, ou que não é, ou que vão acrescentar a Escritura. Jesus depois ele censura, ele fala que aquele que acrescentar um tio à palavra dele, um jota ou um tio, ele é anátema, é maldito. Enfim, nós falamos sobre isso inclusive no primeiro episódio lá. Jesus fala que qualquer um que aparecer anunciando outro evangelho que não seja esse. Então, os falsos profetas são aqueles que ensinam doutrinas falsas, que falam aquilo que não está no texto. Tá? Então é importante. E veja que eles vão ter poder para fazer grandes sinais e prodígios, igual os sacerdotes lá do faraó, quando competiam com Moisés, que ficavam reproduzindo algumas das pragas que estavam vindo sobre o Egito, para dizer que aquilo ali eles poderiam reproduzir, que era um Deus menor que estava fazendo. Tá? Agora olha só que interessante. Jesus ele diz assim, eis que eu vos tenho predito. Nós vamos depois, quando falar sobre esse tópico, nós vamos trazer algumas outras traduções que vão dizer que Jesus diz assim, eis que vos tenho dito tudo antecipadamente. Tá?
Então veja que Jesus está antecipando todas as situações. O que passa do que Jesus está antecipando pode ser falso ensinamento. Tá? Jesus ele traz todo o discurso do que vai acontecer. Veja que, por isso que nós estamos estudando isso, eu digo nos episódios anteriores, eu digo que tudo que a gente precisa saber sobre o discurso escatológico, a gente tem que ver o que o mestre falou. A gente ouvir o que foi revelado para um, para outro, para outro e para um, isso, se estiver de acordo com o que o mestre disse, é validado. Por isso que nós vamos trazer aqui as referências dos outros autores. Mas o que vale para nós, para a nossa fé, é o que o mestre, aquele que vai voltar, aquele que tem contato com o Pai, o que vale é o que ele falou que vai acontecer. Se alguns eventos Jesus não traz no seu discurso, eu tenho que olhar o que outros autores dizem para ver se corrobora com o discurso de Jesus. Caso aquilo não esteja nem sombra de estar perto do que Jesus disse, não existe. Por isso que Jesus fala, eis que vos tenho predito, ou tenho dito tudo antecipadamente. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha só, aqui Jesus está dizendo de novo, ele está falando, se alguém disser que Cristo está aqui, está ali, não acredita. Veja que ele fala isso no verso 23, e quando é no 26 ele repete, ele está enfatizando. Tá? Qualquer um que disser que Cristo vem de outra forma diferente do que eu estou dizendo que eu vou vir, não acredite. E aí ele está dizendo aqui, se você está em casa e alguém fala, sai e vai para o deserto que ele está lá, não vai. Ele está dizendo, se você não está em casa e alguém disser que está no interior da casa, não acredita. Ou seja, não se desloque para ir procurar Jesus em lugares que ele não disse que estaria. Olha como é importante as palavras de Jesus analisadas com pausa, calmamente. Jesus dá vários indícios, ele está tendo muito cuidado em dizer, não se percam com coisas diferentes do que eu estou falando. Agora olha só que interessante o 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aqui muitos se apegam a isso para dizer que é o piscar de olhos que Jesus volta. Só que nós temos que entender algumas coisas. Primeiro que o sentido em que um relâmpago venha de cima para baixo, seria para a gente aí pontos cardeais de norte a sul ou do céu para a terra. Jesus está dizendo que ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Se ele sai de um ponto e se mostra até o outro, a primeira coisa que eu entendo é que é visível. Aí você diz assim, mas um relâmpago é muito rápido, são milésimos de segundo. Concordo com você, mas a principal característica do relâmpago é que no céu ele é visível. A noite pode estar do jeito que for, nada esconde um relâmpago. As nuvens escondem o sol, mas não escondem um relâmpago. Tá? E isso tem a ver com os eventos que vão vir daqui a pouco, tá? Que Jesus também vai dizer quais são. E ele está dizendo, dessa mesma forma, de um canto a outro da terra, se mostrando visível a todos, com grande clarão que é um relâmpago, assim é a vinda do Filho do Homem. Tá? Isso já seria suficiente explicativo para dizer que Jesus não volta secretamente sem que ninguém veja. Mas nós vamos continuar. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esse texto isoladamente, aqui ele não faz tanto sentido. Mas no Evangelho de Lucas, que a gente vai ver depois, a gente já viu nos episódios anteriores que Lucas faz questão de escrever tudo que ele está falando, né? Então, Lucas ele vai dizer que ele investigou tudo que ele escreveu e tal. Então nós temos que ter essa crença para entender, porque lá em Lucas, os discípulos fazem uma pergunta antes de Jesus dar essa resposta. E aí Jesus dá essa resposta e aí dentro do contexto ela faz total sentido. Mas você vai ter que aguardar o episódio para ver. E logo depois da aflição daqueles dias, veja que Jesus está determinando um tempo aí. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui eu já vi interpretação bíblica que diz que o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, é uma referência de que nos nossos tempos tem a existência do eclipse que nós conhecemos, né? Nós não conseguimos provar 100%,
apesar de ter vídeos do Dr. Adalto Lourenço, né, que fala sobre o eclipse lunar, tudo. Ele é teólogo cristão também, ele é físico, mas nós não podemos afirmar que se trata de um eclipse. Tá? Estrelas do céu cairão, alguns dizem, eu aceito com bastante tranquilidade essas duas hipóteses do eclipse e das estrelas como sendo os meteoros, os cometas que a gente tem informação, que são visíveis, né? As estrelas cadentes que a gente pode ver, os cometas, né? O cometa Halley, que é o mais famoso. Eu acredito que tudo isso tem a ver sim. Só que para eu entender que esse evento ele é literal, lá no final, quando Jesus volta, eu preciso da informação que vem depois. As potências dos céus serão abaladas. Isso quer dizer que vai mudar a estrutura. Lembra que lá no Gênesis, eu tenho um vídeo sobre isso também, lá no Gênesis, quando Deus ele cria a separação entre a água, e ele sobe água e desce água e faz ali o firmamento, ele coloca os astros, né, Sol, Lua e estrelas no firmamento para governarem dia e noite. Eu entendo que aqui, essas potências do céu, do firmamento, elas são abaladas e perdem o domínio. Então, se não tem mais Sol e Lua, é uma grande treva, não é? Por essa razão, Jesus, como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, ele se mostra, né? Porque é um grande clarão do relâmpago entre um céu que não tem mais as suas potências e é trevas. Por isso que Jesus será tão visível com poder e glória no céu. Isso é uma hipótese que nós vamos trabalhar mais especificamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse texto aqui, para mim, ele é mais do que suficiente, porque se vai aparecer um sinal do Filho do Homem no céu, tem a ver com o relâmpago, tem a ver com as potências não estarem mais ali para brilhar o céu e tudo ser escuridão. Isso depois nós vamos falar também lá na frente, na parábola das virgens, né? E olha só, todas as tribos da terra se lamentarão. Quem são as tribos que vão ver Jesus com poder e glória no céu e vão se lamentar vendo essa cena gloriosa? Aqueles que não acreditaram, que não seguiram, que duvidaram, que acharam que era mentira. Então vai ser visível a todos, principalmente aos que não acreditam. E olha só, e verão o Filho do Homem. Se vai ver, é visível. Vindo sobre as nuvens do céu, esse mesmo céu que as potências foram abaladas, e ele vem como um grande relâmpago, um clarão que dá para ver em qualquer lugar da terra. E olha como é que ele vem, com poder e grande glória. Quem que vê Jesus nessa visão maravilhosa e se lamenta de ver ele? Quem que sente tristeza? Quem que fica com medo vendo uma visão gloriosa dessa? Apocalipse tem uma referência desse texto muito interessante que nós vamos estudar no momento apropriado. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus, ou de uma à outra extremidade dos céus. Isso aqui nós vamos ter que falar especificamente no momento apropriado, mas aqui nós temos mais uma vez aqui, olha, o termo escolhidos, que a gente viu lá atrás, né, que por amor dos escolhidos aqueles dias foram abreviados, senão nenhuma carne se salvaria, enfim. Agora veja, quando você vê os quatro cantos ou os quatro ventos, está relacionado a todo o planeta, né? Norte, sul, leste e oeste. Tá? Essa é uma linguagem bíblica comum. E aqui quando ele usa o termo de uma a outra extremidade dos céus, é um pleonasmo hebraico, que é uma repetição de expressão. Quatro ventos aos quatro cantos, de uma extremidade à outra, ele está deixando bem claro que vai pegar a totalidade do planeta. Você tem pleonasmo bíblico, principalmente quando tem o salmo ali, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Luz para o caminho e lâmpada para os pés, que é onde você caminha, é a mesma coisa. Você vai ter outro exemplo também, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é a mesma coisa. Você vai ter a redundância hebraica, né? Na verdade vos digo, ou expressões como bem-aventurado, quer dizer, mais feliz do que aquele que é feliz. Então isso é uma expressão bíblica comum para quem estuda as traduções originais dos hebraicos, para quem gosta de hebraísmo bíblico, para quem gosta da tradição judaica, estuda a tradição judaica, então essa é uma expressão comum, tá?
Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Aqui Jesus está lembrando uma parábola, ele não começa a contar, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O que isso quer dizer? Nós vamos falar especificamente sobre isso, mas Jesus fala sobre a figueira e fala sobre a videira também, muito no Evangelho de João. Tá? Mas aqui ele está dando um exemplo, né? Quando os ramos que estão ligados ao tronco, né, que Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, por exemplo, ele é a árvore a qual os troncos, os ramos estão ligados, quando eles se tornam tenros, quando eles atingem a maturidade e brotam folhas, quer dizer que está próximo o momento de vir o fruto. A gente conhece que está próximo de dar fruto uma árvore que os ramos estão maduros e ela começa a dar folhas e flores. Tá? Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Está vendo que ainda não é o fim, mesmo depois que tudo isso acontece? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Isso trouxe um grande problema para a igreja da época, mas nós vamos falar sobre isso no momento apropriado. Tá? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Veja que ele, como sendo o filho, sendo um com o Pai, não tinha a exatidão do dia e da hora. Esse dia e hora também é um pleonasmo hebraico, tá? Porque o dia e a hora, eles especificam o momento em que vai acontecer. Tá? Porque se você sabe o dia que vai acontecer, tanto faz a hora. Porque é aquele dia. Então você tem da hora que o dia começa até a hora que o dia termina. Aquilo vai acontecer naquele momento. Agora, quando você sabe a hora, automaticamente você sabe o dia. Uma coisa está relacionada à outra. Então aqui é mais um pleonasmo bíblico. Tá? Olha aqui que interessante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que Jesus aqui ele dá um exemplo dizendo, olha, as coisas vão acontecer no final, igual aconteceu lá no tempo de Noé, vai ser do mesmo jeito. E aí você vai ver que tem algumas características muito particulares. A gente vai falar sobre isso especificamente quando a gente tratar sobre os dias de Noé. Tá? Que um outro evangelista que traz aí, que nós vamos estudar também, ele também acrescenta a informação dos dias de Ló. Nós vamos falar sobre isso também. Mas é interessante que algumas coisas que acontecem nos dias de Noé, primeiro que Noé fala que vai chover e ninguém acreditou porque nunca tinha chovido antes. Chuva vindo de cima, a chuva sempre vinha do vapor da terra. Tem um vídeo sobre isso também. Dá uma conferidinha lá, se não tiver no card aqui, vai estar na descrição. Aliás, lá na descrição vai ter todos esses links desses vídeos aí para você buscar essas informações que eu estou passando. E Jesus fala que, da mesma forma, aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer agora. As pessoas não estavam preocupadas se Jesus ia voltar ou não, estavam casando, davam-se em casamento, bebiam, comiam, faziam planos, não estavam nem aí enquanto Noé trabalhava, aguardando o dia que o Senhor tinha prometido que viria a chuva. Tá? E olha o que ele fala, estavam desapercebidos da vida. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Agora ele começa a dizer aqui, olha só. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui, quando a gente trouxer esse vídeo especificamente sobre os dias de Noé, você vai entender porque o povo entende que o arrebatamento é esse. Um vai ser levado e vai ser deixado o outro. Então quem foi deixado se lascou. Tá? Mas nós vamos estudar isso especificamente no vídeo sobre os dias de Noé. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E aí Jesus aqui ele começa relembrando uma parábola. Ele não conta, ele relembra, né? Olha só. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite, lembra da escuridão que as potências do céu são abaladas? Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Jesus está dizendo que a sua volta é como ladrão. Aí nós aguardamos a volta repentina e iminente de Jesus, que ele vem como ladrão, mas o ladrão não vem para coisa boa. Veja o que está dizendo aqui, se o pai soubesse a que hora vem o ladrão, ele ia vigiar e não deixaria minar a sua casa. Se Jesus volta repentinamente para nós como um ladrão, é uma coisa boa para nós que aguardamos? Aí você vai dizer assim, não, mas ele está falando que você tem que estar preparado, para quando Jesus vier você está preparado. Sim, estou preparado para quando ele vier não seja pego de surpresa e isso não me cause mal. Então estar preparado quer dizer que quando ele vier, para mim, o meu juízo não vai me colocar sentença como de culpado. Nós temos que tomar esse cuidado. Mas ele é secreto porque ninguém sabe quando vem o ladrão. Mas como é que o pai ele vigia e se prepara para quando o ladrão vier, a casa dele não ser minada? Porque ou ele está preparado ele com os filhos mais velhos armados, ou ele está com segurança na sua casa, ou ele está com luzes acesas e a vizinhança está atenta para observar quando tem algum momento estranho, isso trazendo para o contexto da época deles, tá? Hoje em dia tem câmera de segurança, tem um monte de coisa, tá? Mas veja que aqui está preparado para que não seja pego de surpresa. Então o ladrão, no mínimo, vai ser visível, porque na hora que ele aparecer, você está preparado. E ele não consegue te roubar, ou você consegue lutar contra ele e impedir que ele te faça mal. Nós vamos falar sobre isso especificamente no A Vinda como um Ladrão. Tá? Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tá? Lembrando a associação do dia e da hora, você pode saber o dia sem saber a hora. Tá? Se você soubesse a hora, você saberia o dia. Então é um pleonasmo bíblico. Tá? Jesus ele fala, tem o dia do Senhor, né, que nós vamos falar sobre isso. Jesus dá todos os indícios do que não é o dia que ele vem, mas ele dá um indício de quando é o dia que ele vem. Mas a hora você não sabe. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aqui é uma referência imediata aos governantes e governantas que cuidam da casa do seu Senhor quando ele está fora. Né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos também, sobre os despenseiros, né, principalmente. E aqui ele está falando, o Senhor constitui você servo sobre a casa dele, você é responsável como se fosse o dono. E quando ele voltar, você tem que estar trabalhando como se fosse o dono ali, cuidando de tudo, principalmente do sustento de outros funcionários, que aqui, ó, dar o sustento a seu tempo. Os governantes, as governantas, os despenseiros, eram responsáveis também por outros funcionários menores. É isso que Jesus se refere. Isso para a cultura da época era muito comum. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aí aqui é a glória, já com Jesus, né, reinando com ele. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que aqui Jesus está fazendo um contraste, né? Ele volta a dizer aqui do comia e bebia sem preocupação, que é o que ele se refere aos dias de Noé, comia e bebia e andava sem casamento. Só que ele usa um termo aqui que alguns pré-tribulacionistas se apegam a ele para dizer que aqueles que aguardam Jesus depois da tribulação, eles estão despreocupados, porque no momento que a tribulação começa, eles sabem que ali, provavelmente dentro de 7 anos, Jesus volta e eles se preparam só naquela época. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Só que olha só, tem um detalhe aqui. Não é só você relaxar e descuidar, mas aqui ele fala que você espanca os seus conservos. Você maltrata aqueles que são seus semelhantes. Pode estar relacionado com a apostasia, lembra? Que é desertar da batalha, mas se rebelar contra os seus. Que Jesus também fala, né, que vos hão de entregar para ser atormentados, odiarão-se uns aos outros. Tudo isso tem referência. Jesus está falando tudo conectado, palavra com palavra. Tá? E aí ele fala, né, que o Senhor vai vir, ele usa mais uma vez o pleonasmo bíblico, o dia que não espera, a hora que não sabe, né, o dia e a hora. E aí ele fala, né, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Né? Nós vamos falar mais sobre os hipócritas. E aqui é o destino final, a morte eterna. Né? Haverá pranto e ranger de dentes. Né? A assolação eterna destinada para aqueles que escolheram viver sem Cristo.
Agora aqui nós vamos partir para a leitura das parábolas, onde Jesus usa para dar exemplos de tudo que ele acabou de falar no capítulo 24. Tá? Aqui vai ser uma leitura mais objetiva, porque ele vai exemplificar. E aqui também contém palavras-chave para a gente relacionar os tópicos que Jesus ele linka tudo que ele diz. Tá? Então, Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim: Então, o reino dos céus. Interessante começar dizendo que Jesus não está falando, então a minha vinda será semelhante, mas está dizendo o reino dos céus, que é quando tudo se completa, venha a nós o teu reino e tudo que ele implica como reino, a vinda do rei, Jesus vindo, o governo dele vindo, o local celestial, o palácio onde ele habita, a morada eterna vindo, aqui é o reino dos céus, é tudo, é a completude. Tá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Esse número 10 ele é muito importante quando Jesus traz a completude, principalmente da lei, visto que os mandamentos também são 10, né? São números que na Bíblia são muito representativos. É o número 10, o número 12, o número 7, o número 13, o número 6. Veja aqui, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E olha, no meio desse caminho que saíram, olha o que acontece. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui é a metade dos 10, né? Indicando a separação do total. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. As 5 imprudentes? Não, todas dormiram. Todas dormiram porque o noivo tardou. Tá? Mas à meia-noite, olha de novo a expressão meia-noite, que é a hora mais escura, lembra? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Interessante aqui que todas prepararam as lâmpadas, mas as loucas disseram: Dá azeite para a gente, porque a nossa apaga. Não é que nem acendia, mas começa a acender, mas o azeite não é suficiente, ele apaga, não é suficiente para sair no escuro e procurar o noivo. E aí elas pedem para as prudentes dar um pouco do azeite delas. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Veja que as prudentes aqui, a preocupação delas não é que elas não quiseram dividir, mas elas falaram: se a gente desinteirar o nosso, vai faltar para a gente, para você, e nenhuma de nós 10 vai achar o noivo. Compra, e aí vocês voltam. E veja que aqui já era mais do que meia-noite, porque ouviu-se o clamor do noivo e elas saíram. Onde é que achou lugar para comprar essa hora? Até achou, porque elas foram comprar, e aí o esposo chegou, entrou com as 5, fechou as portas, né, foi para as bodas, que é o momento que encontra com a noiva, e aí a porta se fechou, mesmo elas já, as imprudentes tendo conseguido o azeite. E depois que a porta fechou, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Ora, não tem uma crença que depois do arrebatamento começa a tribulação e durante a tribulação tem alguns que morrem, e aí esses são salvos pelo preço da própria vida, que são os mártires que chegam na tribulação, que falam em Apocalipse, eis os que vêm da grande tribulação. Mas se o momento do encontro da noiva com o noivo, eles fecham as portas e entram para as bodas, e essas que depois até conseguem o azeite de forma tardia, mas chegam para o noivo e falam: abre a porta, e ele fala: não conheço. Então tem salvação depois. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isso é também uma outra parábola, né? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, literalmente,
chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Lembra do exemplo, né, do senhor da casa que constituiu o servo sobre todos os bens? E a um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. É importante aqui que os talentos não é o talento que é a aptidão, né? Talentoso para cantar, talentoso para tocar, talentoso para pregar, talentoso para ensinar. O talento é a paga de um dia de trabalho. Tá? E veja que aqui todos recebem, cada um segundo a sua capacidade. Então até os mais fracos têm a oportunidade e são confiados talentos a eles. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com esses talentos e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Pequeno detalhe aqui, quando o Senhor volta para prestar contas, aquele que recebeu 5, ele consegue prosperar e produzir para multiplicar o que o Senhor confiou a ele. É de grande capacidade. O de 2 consegue outras 2, e o de 1, ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem que o Senhor mesmo não põe a mão na massa, né? E o Senhor é muito duro, é muito rígido com as suas coisas. Então eu tive medo e eu escondi. E aí tem 2 detalhes importantes que isso vai ser aprofundado. Esse que tinha menos capacidade também recebeu a oportunidade. E olha só, o que recebeu 5, Deus fala, né? Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 2, recebeu menos que o que recebeu 5. Mas foste fiel no pouco, também seria colocado sobre o muito. Deus recompensa a mais. Esse que foi confiado 1, talvez pensou que se negociasse uma, receberia uma e era muito pouco. Mas, pelo padrão da recompensa do Senhor, talvez também fosse colocado sobre muito. Primeira coisa, o que tinha menos capacidade não deixou de ter a confiança do Senhor do mesmo jeito. Agora olha só, ele tem medo da rigidez do Senhor e ele esconde o talento porque ele tem medo de perder. Agora veja só que quando o Senhor volta, ele sabe onde ele escolheu, onde ele escondeu. Então não é que ele perdeu o talento, não, ele enterrou, ele escondeu, mas sabia o tempo todo onde estava escondido. Isso vai ser aprofundado, isso é magnífico isso. Aguarde o episódio que isso vai ser aprofundado. Aí o Senhor responde: respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Aqui tem um significado tremendo, mas vai ficar para o dia desse episódio aqui. Mas essa questão dos banqueiros, dos juros, é fundamental isso aqui. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui é uma referência direta quando Jesus fala, né, que o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
você só acrescenta aquilo que já existe, né? Não se pega zero e acrescenta, porque aí zero é zero. Então veja que aqui, qualquer um que tiver, será dado. Ele tinha um, então seria dado mais, porque pelo menos um ele tinha. Então é uma referência também que a gente vai explorar isso melhor. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus repete aqui a sentença definitiva, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui é uma referência ao que já falava no capítulo 24. Jesus vem e os seus anjos ele envia com rijo clamor de trombeta para selecionar e juntar os escolhidos. Aqui Jesus está lembrando, olha, quando o Filho do Homem vier na glória, que ele já tinha mencionado, e todos os anjos com ele, que ele já tinha falado, e se assentará no trono da sua glória, que ele já tinha falado também, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele já mencionou, lembra que as nações verão e se lamentarão? E apartará uns dos outros, dessa nação aí, como o pastor aparta do bode as ovelhas. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Veja que ele pega os bodes e separa o que é ovelha. Então os bodes eram a maioria, certo? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Aqui é interessante que Jesus está dizendo como é que aquele servo prudente pegou 5 talentos e granjeou. Veja que ele está dizendo aqui, ó, tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive na prisão e foste me ver. Quantas coisas aqui, quantas obras nós temos aqui? Obras de caridade, 5. Quantos eram os talentos máximos? 5. Ah, mas e o que era 2? Provavelmente algumas dessas 5 coisas ele fazia 2. Provavelmente o de 1 talento, algumas dessas 5 coisas ele fazia 1. Veja como que os números têm importância. Então os justos, veja que aqui é os justos, tá? Os justos, aqueles que fizeram bem ao seu Senhor. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Veja que o justo estava perguntando quando é que isso aconteceu. O que quer dizer que eles fizeram o bem sem olhar a quem, sem saber mesmo o que estavam fazendo. Fizeram porque era o que tinha que ser feito, era o correto, era o que era bom. Não fizeram interessados em fazer para conseguir a paga. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui se encerrou Mateus 25, quando Jesus explica os sinais contando essas parábolas. Ele conta 2 parábolas e lá Jesus fala como será o julgamento final. E ele explica o que eram os talentos, que também tem a ver com o que eram as virgens prudentes, que eram 5, né, que tem aqui as 5 obras de caridade. Então é fundamental entender isso aqui para entender a vinda de Jesus, para entender o período de aguardar o Senhor, passar pelas provações. Isso tudo aqui é incrível, tá?
E eu só vou te mostrar agora como que vai ser o esquema do nosso estudo para poder correlacionar todos os textos que falam das mesmas coisas do discurso de Jesus. Eu vou te mostrar o que eu chamo de árvore escatológica de Jesus, tá? Então nós temos aí uma paisagem bonitinha, né, de um deserto qualquer ali, principalmente das regiões ali da Mesopotâmia. Nós vamos ter uma árvore. Essa árvore, ela vai trazer então os 5 capítulos que falam sobre o discurso escatológico de Jesus. Você vê que nós já mencionamos que tudo está enraizado em Mateus capítulo 24, né, que é o discurso que nós lemos hoje. E aí você do lado vai ter o que diz o evangelista Marcos, no capítulo 13, quando ele traz o mesmo discurso. E eu vou fazer o quê? Eu vou ordenar os versículos, por exemplo, vai cair ali o versículo 1, 2 e 3 de Mateus 24, que é o que fala sobre o templo. Do lado aí eu vou colocar qual é o versículo, seja de Marcos 13, seja de Lucas 21, 17 ou 12, que fala do mesmo assunto. Eu vou emparelhar todos os textos que falam do mesmo assunto, vou comparar as traduções e as informações e vou te mostrar de forma completa aquele assunto do ponto de vista dos 3 evangelistas. E nessa árvore aqui, ela vai ramificar para os lados, né, os ramos dela vão trazer referências de textos que são ou do Apocalipse, ou das cartas de Paulo, ou das cartas de João, ou das cartas de Pedro. Tá? Então, essa árvorezinha nossa, ela vai ter a sua raiz principal em Mateus, vai trazer ali também textos de outros capítulos sobre o mesmo assunto, para a gente comparar tudo que foi falado da mesma coisa por diferentes autores, e vai ter ramificações para outros livros e cartas da Bíblia que tratam do mesmo assunto, ou até referências históricas, como é o caso da destruição do templo no ano 70 e da Primeira Guerra Mundial em 1914, né, que é o grande holocausto dos judeus ali pelos nazistas. Tá? Então esse vai ser o nosso esquema de estudo. Eu estou muito ansioso para começar. No próximo episódio a gente vai começar a trabalhar isso com os primeiros versículos. Eu estou bem animado, estou muito feliz de dividir esse conteúdo com vocês, porque é uma conquista pessoal particular que Deus me deu numa jornada de descoberta teológica sobre as profecias do Apocalipse e dos últimos tempos e da volta de Jesus, a saber, o arrebatamento. Então, pessoal, como prometido, espero que você tenha gostado de tudo que foi falado aqui. Na verdade, foi uma leitura que você pode fazer em casa mesmo, né? Mas eu tentei comentar os textos e as palavras-chave para você já ir tendo seus olhos preparados para enxergar as coisas de uma maneira como a gente vinha sendo ensinado diferente. Tá? Isso vai ficar mais claro nos próximos episódios, quando a gente comparar com os outros evangelhos e com outros textos da Bíblia que falam do mesmo assunto. Né? E eu desejo que você esteja comigo no próximo episódio aqui, que você que conhece meu trabalho, né, e talvez lá no começo já clicou no curtir, já é inscrito, caso ainda não, nessa oportunidade eu peço que você clique no curtir, se inscreva, lembrando de ativar os sininhos com notificações personalizadas, porque a gente vai ter conteúdo também musical nesse canal em breve. E aí você pode escolher receber de tudo, ou você recebe somente estudo bíblico, ou depois você recebe só da parte musical. Você que assistiu o primeiro vídeo no meu canal aqui e gostou do que eu apresentei, dessa forma de ensino, de estudo, de abordagem, me dê esse voto de confiança. Clica no curtir aí para dizer para o YouTube que você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no meu canal para receber sempre material que eu lançar vídeo novo e ativa as notificações. Se você quer receber tudo, coloca na notificação de todos, né? Ou personaliza o seu sininho aí para receber só conteúdo de estudo bíblico ou só da parte musical que vai ter aqui também, tá? No mais, eu agradeço a todos que estiveram até aqui, você que tem acompanhado a série, agradeço o seu voto de confiança, faço com muito carinho. É uma área que eu gosto muito do estudo bíblico, estou me dedicando bastante a fazer, com alguns percalços, é verdade, né? Alguns acidentes de percurso, literalmente, mas estou fazendo com todo carinho para você ter o melhor tipo de material aí. E eu desejo sinceramente que estejamos aqui juntos no próximo episódio. Tão certo quanto esse ar que nós respiramos é a volta de Jesus para buscar a sua igreja.